capítulo nosso de número 22, ele aborda o assunto acústica, assim como os anteriores, traz para nós uma bateria de exercícios que agora, nesse momento, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar teoricamente os tubos sonoros, de características abertas ou fechadas, e agora iremos fazer os exercícios efetivamente apresentados para a gente no nosso capítulo número 22. Convido a você a localizar na sua apostila a questão de número 1, que é da Unifesp, e traz o seguinte texto. Quando se coloca uma concha junto ao ouvido, ouve-se um ruído de mar, como muita gente diz, talvez imaginando que a concha pudesse ser um gravador natural. Na verdade, esse som é produzido por qualquer cavidade colocada junto ao ouvido, a mão humana em forma de concha ou um canudo, por exemplo. Quer dizer, então, que não tem aquela história, não? Não, eu que morei muitos anos perto do mar, ouvia muito isso. Aí ele diz aqui, se a cavidade for um canudo de 0,30, bom, então eu já tenho o valor do L aqui. 0,30 metros, ele já te deu até transformado para metro, aberto nas duas extremidades. Esse tubo é aberto nas duas extremidades. Isso aqui que ele mandou falar, trabalhar com o quê? Com canudo. Qual é a frequência predominante desse som? Adote a velocidade do som, 330 metros por segundo. Amigos, assim como os exercícios que nós fizemos em busca de frequência das cordas vibrantes ou cordas sonoras, o comportamento para efeito de som fundamental nas estruturas de tubos é o mesmo. Como é que a gente vai fazer? Frequência é igual a quem? N vezes V sobre 2L. Não mudou nada. Esse N aqui seria o que, Van? Esse aqui seria o nosso som fundamental, né? O primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, aqui é o N1. O fundamental é 1. Quem é o V? É a velocidade. Quem é o L? É o comprimento. Então, como é que vai ficar esse cálculo? Facílimo, ó. N igual a 1. A velocidade que foi dada para nós, 330 sobre... Não preciso fazer conversão, porque aqui está em metros por segundo, aqui está em metro, então está ótimo. 2 vezes 0,3. Bom, que isso é 0,30. 0,3, 0,30 é a mesma coisa, amigo. Ficaremos com 330 dividido por 0,6. Quando você for fazer uma conta como essa, se você não for usar a calculadora, como a gente costumeiramente está usando aqui para ganhar tempo, você faria o quê? Você eliminaria uma vírgula e acrescentaria um zero na parte superior, ó. Ficaria 3.300 dividido por 0,6. Quando você fizer 3.300 por 0,6, você vai encontrar quanto? Você vai encontrar 550 Hz. Se você pegar 3.300 e dividir por 6, você vai encontrar 550. Nessa questão da Unifesp, a nossa frequência predominante seria de quanto? 550. Só queria lembrar o seguinte, se isso aqui fosse um tubo sonoro fechado, a próxima frequência seria quanto? 550 pularia para a terceira, seria 1650. Tubo sonoro fechado só emite harmônico de ordem ímpar, não esqueça. Vamos na questão de número 2, o DESC. Dois tubos sonoros de um órgão têm o mesmo comprimento. Um deles é aberto e o outro é fechado. Então eu vou ter que desenhar isso aqui para a gente ter uma compreensão. Está aqui o tubo aberto. E aqui nós temos o tubo fechado. Tá? Está aqui o aberto. E aqui está o fechado. Os dois têm o mesmo comprimento. Então, cada um tem um comprimento o quê? L. O tubo fechado emite um som de 500 Hz. O tubo fechado emite um som fundamental de 500 Hz. O que é que eu falei para você não esquecer? Tubo fechado só emite harmônico de ordem ímpar. Tubo fechado só emite harmônico de ordem ímpar. Então, por exemplo, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5. Presta atenção que eu estou falando aqui. No tubo fechado, na hora que você vai verificar as frequências que você possui, você despreza a 2 e a 4. Então, por exemplo, esse aqui, 500,
Então, tu ia fazer esse aqui, 500, pulava de 1.000. 1.500, pulava de 2.000. 2.500, pulava de 3.000. É assim, ó. Beleza? Tá, vamos continuar, voltar aqui o texto. O tubo fechado emite o som fundamental de 500 Hz, a temperatura de 20 graus Celsius e a pressão atmosférica. Dentre as frequências a seguir, indique a que esse tubo é capaz de emitir. Tubo fechado, quais são as frequências que ele é capaz de emitir? Vamos pensar. O que é que eu tenho que lembrar? Só emite, eu vou escrever isso aqui para você não esquecer. Só emite harmônico de ordem ímpar. Só emite harmônico de ordem ímpar. Então, meus amigos, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter o N igual a 1, 3, 5, 7, etc. Então, na situação que eu tenho aqui, quais seriam as frequências possíveis? Para o N igual a 1, tá quanto? 500, não é? Para o N3 seria quanto? Para fazer o N3? 1.500. Para o N5, 2.500 e por aí vai. Dentre as que estão sendo apresentadas aqui, poderia ser 1.000? Não. 2.000? Não. 3.000? 4.000? Não. Depois de 500, eu ia pegar quem? 1.500. Então, a resposta para nós aqui na questão número 2 era a letra A. Se eu não lembrasse que os tubos fechados só emitem harmônicos de ordem ímpar, não ia conseguir fazer. Isso só vale para o tubo fechado. O tubo aberto tem mesmo procedimento com relação aos harmônicos que a gente aprendeu nas cordas sonoras. Não vai ter problema. Vejamos a questão de número 3. O grupo brasileiro, o ACT, constrói seus próprios instrumentos musicais. Você consegue visualizar nessa imagem esses tubos que estão tendo aqui, ó? Olha só que legal. Todos eles com tubos sonoros. Um deles consiste em vários canos de PVC. PVC, para quem não esqueceu, é um polímero. Nós estudamos isso na aula passada, lá em Química, de comprimentos variados. Uma das pontas do cano é mantida fechada. Opa, tubo fechado. Uma das pontas é mantida fechada. Se o tubo é fechado, o que é que acontece? O que é que a gente aprendeu agora há pouco? Só emite harmônico ímpar. Isso aqui é muito importante, cara. Não esqueça disso, por gentileza. Bom, aí ele continua. Uma das pontas do cano é mantida fechada por uma membrana que emite sons característicos ao ser percutida pelos artistas, enquanto a outra é mantida aberta. Sabendo-se que o modo velocidade do som no ar vale 340, anote a informação. Agora há pouco a gente trabalhou com 330. É correto afirmar que as duas frequências mais baixas emitidas por um desses tubos de comprimento 50 centímetros. Você vai trabalhar com 50 centímetros, amiguinho? Não. Quer trabalhar com o quê? Com 0,5. Ele pediu as duas frequências mais baixas. Quem não souber as características do tubo fechado, não faz nunca uma questão dessa. Se eu estou te pedindo as duas frequências mais baixas de tubos fechados, seriam quem? F1 e F2? Não. A primeira, obviamente, seria quem? F1. Se fosse um tubo aberto, era F1 e F2. Tubo fechado só emite harmônico ímpar. Você vai ter que calcular quem? O F1 e o F3. Que legal, Vanks. Que legal. Vamos fazer. F1 igual. Como é que a gente faz a relação matemática? N vezes V sobre 2L. Errado. Por que errado, Vanks? Eu estou trabalhando com um tubo fechado. Tubo fechado, você não pode esquecer. Aqui é 4. Já entendeu o recado, né? Quando você deixa para assistir uma aula somente após o próximo encontro com o seu professor, você vai ter que aprender tudo do zero. Por quê? Porque isso aqui já foi visto em aula anterior. Você precisaria já estar sabendo. Mas você só consegue fixar isso se você for efetivamente estudante. Existe uma diferença entre ser aluno e ser estudante. Aluno é condição passiva, você só recebe. É um monólogo. O estudante é condição ativa. Ele tem que sentar à mesa. Não é sentar na mesa, senão sua mãe vai brigar. Sentar à mesa, abrir a apostila, abrir o computador, assistir a aula de novo, refazer exercício. É a hora de aprender.
É a memória temporária se transformando em estruturas salvas no seu HD. Esse seu HD privilegiado, tá bom? Então vamos lá. F1 vai ficar como? 1 vezes. Quanto é a velocidade que ele nos deu? 340 sobre 4 vezes 0,5. 340 dividido 4 vezes meio dá 2. Quanto é que vai ser F1? 170 Hz. Se você não quiser fazer o F3, não tem problema. Por quê? Porque o F3 seria o 170 vezes 3, daria 510. Porém, eu vou fazer para você ver. Olha como ele é maldoso. 170 e 340. 170 e 510. Se o aluno não soubesse que tubo fechado só tem emissão de harmônicos ímpares, ele já ia marcar 340, porque ele ia calcular F1 e F2. Olha como é que vai ficar o F3. A conta vai ficar 3 vezes 340 sobre quem? 4 vezes 5. Vanks, isso aqui vai dar 510? É, porque é só multiplicar por 3. Quer ver? Ó? 3 vezes 340 dá 1020. Dividido por 2, a metade de 1020 é 510. Insisto, eu fiz esse cálculo, não havia necessidade. Eu fiz para te mostrar. Quando eu conheço o primeiro harmônico, eu quero saber o terceiro, é pegar o harmônico do F1, a frequência que a gente tem inicial, e multiplicar por 3. Qual seria o próximo valor da frequência? F5, 170 vezes 5, 850 Hz. Você poderia calcular e encontrar a mesma coisa. Questão número 3, letra A, nesse grupo musical. Questão de número 4. Isso aqui é um tubo aberto ou fechado? Olha para o desenho. Isso aqui é um tubo fechado. Característica do tubo fechado. Emite, presta atenção, harmônicos. Emite harmônicos ímpares. Como é que calcula a frequência dele? N vezes V sobre 4L. Pronto. Vamos lá ler o exercício. Isso aqui eu só lembrei, nem olhei ainda a questão. A figura a seguir representa uma onda estacionária que se forma em um tubo fechado. Considere a velocidade do som no ar igual a 340. Bom, primeira coisa que a gente vai verificar aqui, nossa estrutura é um tubo fechado. E aqui já deu até a medida para nós. Quanto é o nosso L? Nosso L vale 2 metros. Quanto é a velocidade do som? 340 metros por segundo. O que é que ele está querendo que você faça? Assinale a alternativa que representa a frequência do som emitido pelo tubo. Bom, vamos lá. Dentre as estruturas que são apresentadas aqui para nós, qual é a estrutura que a gente poderia trabalhar? Vamos lembrar de uma coisa que você já aprendeu. Cada estrutura como essa daqui, veja, eu vou dividi-la. Quantas você tem com relação ao nosso N aqui? Do jeito que está aqui, da representação que se apresenta, qual seria a frequência que eu iria trabalhar aqui? Olha só. Você vai pegar um quarto do comprimento de onda. Tubo fechado. Olha só. Isso aqui tudo é lambda. Isso aqui, ó, esse moço aqui, lambda sobre 2. Quando eu pego a quarta parte, que é o caso aqui dos tubos fechados, lambda sobre 4. Esse mocinho bem aqui, ó, que você vai pegar, tá ok? Vou apagar isso aqui porque não há necessidade. Isso aqui era só para você relembrar a aula passada. Como é que eu vou fazer aqui? Qual vai ser o valor do meu N? Ó, quantas quartas partes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu N vale 5. F igual a N vezes V sobre 4L. A partir daqui é física? Não, agora é matemática. Quanto vai ser a frequência? Multiplique 5 vezes. Quanto é a velocidade? 340 sobre 4 vezes. Qual é o comprimento? 2. O comprimento L é 2. Como é que vai ficar isso? 5 vezes 340, amigos, dá 1.700. 4 vezes 2 dá 8. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Deixa eu calcular aqui para você. 1.700 entre 8 divide. Vai dar 212,5 Hz. 212,5 Hz.
Para eu marcar, vou escolher a letra C. E a questão de número 5, que encerra esse bloco de questões, traz o que para nós? Vejamos. Universidade Federal, UFC, lá de São Carlos, diz o que aqui para nós? No passado, quando os motoristas adentravam em um túnel, começavam a buzinar em tom de brincadeira, pelo simples prazer de ouvir ecoar o grande ruído produzido. Criança ao volante. Mais recentemente, engenheiros constataram que esses sons produzem ondas estacionárias que podem afetar a estrutura dessas construções. Olha que interessante. A onda não transporta matéria, mas transporta energia. Aí ele continua aqui, ó. O carro representado está com sua buzina localizada exatamente no centro do arco. Que arco, Vanx? Está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem um arco aqui, branco, tá em branco dentro do túnel, de diâmetro 10 metros. Então o raio aqui seria quanto, moçada? Seria 5 metros. Ó, dá para você visualizar isso, ó? Daqui para cá é raio, ó. Daqui para cá também. Se é 10 metros, meu raio vale 5. Anota isso, porque isso é importante. Aí ele continua. O carro representado está com sua buzina localizada exatamente no centro do arco, que delimita o túnel, cujo diâmetro é 10. Então o raio é 5. Se a buzina emite o som da nota Lá, cuja frequência é 440 Hz, e se a velocidade de propagação do som é 340 metros por segundo, qual o número de comprimentos de onda? Você vai estar pedindo aqui o número de comprimentos de onda que o som percorrerá até atingir o teto do túnel. Bom, primeira coisa que eu queria lembrar para vocês, esse túnel aqui é um tubo aberto. Tubo aberto. Tem dúvida, não? O túnel é um tubo aberto. Se eu tenho velocidade, se eu tenho frequência, se eu tenho raio, o que é que eu poderia fazer? Eu posso achar o comprimento de onda. Como, Vanx? Velocidade de uma onda é o seu comprimento vezes a frequência. Quanto que é a velocidade? 340. Comprimento vezes, quanto é a frequência? 440. Eu vou passar esse 340 dividido por 440 a ser o resultado de quem? Do meu comprimento de onda. Vamos dividir isso aqui? Quando você dividir 340 por 440, você vai encontrar 0,77 metros. 0,77 metros. Bom, meus amigos, ele está perguntando quantos comprimentos de onda você deve ter até atingir o teto. Moçada, isso aqui não é uma... Daqui para cima é raio, concorda comigo? Isso aqui para cima é raio. Ó, você tem essa estrutura aqui do túnel, veja. Isso aqui é metade de uma circunferência. Essa distância é raio. Essa distância é raio. E até tocar no teto também é raio. Qual é o número de comprimentos? Como é que você vai fazer? Você vai pegar os 5 metros e dividir por quanto? 0,77. Ó, 5 dividido por 0,77. Vê quantos vai dar aqui. Vamos dividir. Isso aqui vai dar entre 6 e 7. 5,77 divide, vai dar 6,49. 6,49 comprimentos. Bom, isso aqui vai dar aproximadamente quanto? 6,5. Resposta, letra E, na questão número 5. Bem, caros amigos, com isso, nós concluímos o assunto acústica, fechamos essa bateria de exercícios. Eu convido a você para efetuar as tarefas propostas que estão na página de número 24 e 25, e não ao som, mas com imagens das maiores bandas de todos os tempos, os Beatles. Eu deixo o convite a você aqui. Faça as atividades propostas, nós iremos corrigir posteriormente. Estou aqui à sua disposição para sanar qualquer dúvida, para responder qualquer pergunta.